graça e a paz do Senhor Jesus seja com todo o povo aqui em Itamaraty. Amém. Jesus transforma. Amém. Eu quero ouvir vocês falarem. Jesus transforma. Outra vez. Jesus transforma. Outra vez. Jesus transforma. Jesus transformou no passado, Jesus transforma hoje e Jesus vai transformar no futuro, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Jesus salva, Jesus cura e Jesus liberta. Eu quero ouvir todos vocês falarem isso. Jesus salva, Jesus cura e Jesus liberta. Só vocês. Jesus salva, Jesus cura e Jesus liberta. Amém. Eu quero que você abra sua Bíblia agora, no livro de 1 Coríntios capítulo 2. A palavra do Senhor diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi não saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Eu quero que você repita comigo essa expressão. Para que a vossa fé não se apoie em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Se a sua fé está apoiada no poder de Deus, diga: a minha fé está apoiada no poder de Deus. O homem que tem a fé em um outro homem, ele está perdido. Um homem que tem a fé em uma igreja, ele está perdido. Um homem que tem a fé apoiado em uma entidade, ele está perdido. Eu fui conduzido ao Evangelho de Jesus Cristo por um jovem de 12 anos de idade. No último dia 6 deste mês, ali em São Paulo, num acidente de moto, ele veio a falecer. Quando eu fui conduzido ao Evangelho, com os meus 13 anos de idade, eu fui levado por aquele outro menino, por aquele outro rapaz. E as palavras que aquele rapaz me disse foi exatamente essas que eu pedi para vocês repetirem: que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura e que Jesus Cristo liberta. Foram essas as palavras que aquele menino me falou. E ele me disse essas palavras porque eu me encontrava num momento dificílimo na minha vida. Eu me encontrava num momento de angústia. Eu me encontrava num momento de perda. Eu sou filho mais velho, tenho mais 3 irmãos, duas irmãs e um irmão, e perdi meu pai com 13 anos de idade. Ele recebeu um tiro quando foi fazer uma cobrança de um trabalho ali num lugar chamado São João do Panelinha, próximo a Camacan. Recebeu um tiro às 5 horas da tarde. Foi conduzido até a cidade de Itabuna e veio a falecer às 4 horas da manhã. Quando o pai, que é a cumieira da casa, morre, é como se diz aí afora: a casa cai. E a casa caiu lá em casa, porque ele que era o que sustentava a casa, que dava direção na casa, ele faleceu. E a minha mãe, que era envolvida com candomblé, envolvida com bebida, envolvida com uma série de oferendas
ao demônio, ela enveredou-se na bebida. A minha mãe ficava 3, 4 dias dentro de casa, só bebendo, sem se alimentar. E muitas das vezes, a minha mãe, ela era possuída por entidades diabólicas. Se você nunca viu isso, se você pensa que o que passa na televisão é história fiada, peça a Deus para que não aconteça na sua casa, porque o que eu estou te contando nesta noite, eu já vi, eu presenciei. E eu estou falando aqui para vocês da mesma forma que o apóstolo Paulo fez. Quando eu me incumbi de vir a falar para vocês, vim falar do testemunho, do que eu presenciei. O apóstolo Paulo também falava do que ele presenciou. O apóstolo Paulo não quis falar aos crentes lá de Corinto, baseado na sua teologia, baseado no seu conhecimento. A história diz que o apóstolo Paulo, quando tinha 21 anos de idade, ele já tinha graduação suficiente, com 21 anos de idade, há 2 pós-graduação. Tamanha a sua inteligência, tamanho o seu grau de conhecimento. Paulo, e outrora era chamado de Saulo, ele era poliglota, ele era cidadão romano, ele era homem que tinha posição, era homem que tinha carta branca das autoridades para perseguir a igreja. E numa dessas perseguições da igreja, no caminho de Damasco, ele encontra-se com aquele que transformou o seu coração. Jesus transformou Paulo. Jesus transformou a minha vida. Jesus transformou a vida da minha mãe. Aquele jovem de 12 anos de idade, que há 32 anos me falou essa mensagem que Jesus salva, que Jesus cura e que Jesus liberta. Aquela irmã de cabelo branco, ela conhece. Agimiro, não conhece? Mirinho, lá da Igreja Batista Missionária, lá do pastor Apolônio. Mirinho morreu há umas 2 semanas atrás em São Paulo. E aquele menino me falou: Jesus cura, Jesus liberta e Jesus salva. As muitas vezes que a minha mãe ficava possuída dentro de casa, os irmãos iam orar por ela e expulsavam o demônio da vida dela. Meus amados irmãos, a filosofia não resolve o problema do demônio na vida da pessoa. O estudo acadêmico não resolve o problema da possessão maligna. A religião não resolve o problema do pecado do homem. Agora Jesus Cristo transforma. Amém. Jesus Cristo transforma. Muitas das vezes eu fiquei dentro de minha casa junto com meus 3 irmãos mais novos. A minha irmã mais nova tinha 4 anos de idade. Nós ficávamos apavorados dentro de casa, com a nossa mãe falando numa voz e num tom que nós não conseguíamos entender. Ela quebrava as coisas dentro de casa e nós estávamos dentro da nossa própria casa, com medo da nossa própria mãe. E eu quero vos dizer nessa noite que Jesus Cristo cura, salva e liberta. Ele fez isso na vida da minha mãe. Na minha casa tinha um quartinho voltado para adoração a ídolos, que tinha Santa Bárbara desse tamanho, tinha São Jorge desse tamanho, tinha um quartinho só voltado para ídolos e consagrado para dar oferendas. Nós vivíamos dentro da nossa casa com medo da nossa própria mãe. Mas um dia Jesus entrou na nossa casa e transformou a nossa vida. A minha mãe hoje não mais dá comida aos demônios nas encruzilhadas, nem nas águas doces e nem nas águas salgadas, porque Jesus transformou a vida dela. A minha mãe vivia bebendo, ela hoje bebe da água da vida. Jesus transformou a vida da minha mãe. Jesus transformou a minha vida. Eu tinha tudo para ser um jovem revoltado. Eu tinha tudo para ser um jovem triste, deprimido, com sede de vingança, com sede de fazer justiça. Mas Jesus entrou no meu coração e transformou a minha vida. E daí em diante, já se passaram 32 anos.
Hoje eu tenho 45 anos de idade. De lá para cá, nunca saí dos caminhos de Jesus e irei ficar até que Ele volte. Amém. Porque Jesus Cristo transforma. Amém. Jesus Cristo, quando entra na vida do ser humano, Ele muda, Ele transforma e transforma para o bem. O que estamos falando aqui nessa noite não é para que você se apoie na minha fé. Porque se eu estivesse apoiado na fé do meu irmão Agimiro, que me levou até a verdade, me levou até Jesus, no dia da morte dele eu também morreria. Mas eu estou alicerçado naquele que é a rocha eterna, chamado Jesus Cristo. Amém. Porque Jesus Cristo é a rocha principal, é verdadeiramente a pedra de esquina. E o Senhor Jesus Cristo, Ele falou assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Numa certa ocasião, perguntaram para... Jesus perguntou para os seus discípulos: quem é que estão falando de mim? O que dizem de mim? E aí alguns disseram: ah, que o Senhor é Elias. Ah, que o Senhor é um profeta. E aí Jesus perguntou assim: tudo bem, isso é o que eles estão falando de mim. E vocês, o que é que dizem de mim? E o apóstolo Pedro falou assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Jesus Cristo é o Salvador. Amém. Apoie a sua fé em Jesus, que é o único Salvador. Ele salva e Ele é único e suficiente. Ele não precisa de ajuda para salvar ninguém, somente Ele salva. Pedro: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Tem muita gente pensando que aquela palavra foi dita para Pedro como que ele fosse o alicerce da igreja. E muitos andam pensando por aí que Pedro foi considerado, naquela palavra de Jesus, o primeiro Papa, o primeiro representante de Cristo e de Deus aqui na terra. Isso é uma grande mentira. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A pedra que sustenta a igreja do Senhor aqui na terra chama-se Jesus Cristo. Amém. Sem nenhuma ofensa à igreja católica. Eu fui coroinha na minha meninice. Eu frequentava a igreja católica. Eu fui coroinha. Eu fazia minhas rezas. Eu fazia as minhas orações. Eu fazia as minhas preces. Até hoje ainda sei o Santo Anjo do Senhor. Até hoje ainda sei a Ave Maria. Mas hoje eu faço orações ao invés de rezas. A verdade me libertou. Nós tivemos recentemente a presença do maior representante da igreja católica aqui nesse mundo. E ele teve toda a chance de falar o que todo mundo precisava e deve ouvir, que é a verdade. Todo mundo precisa e deve ouvir a verdade, porque é a verdade que liberta. Jesus não foi anunciado pelo Papa, ele foi citado. Nas mãos do Papa era para ter a Bíblia, o Novo Testamento, o livro que fala da nova aliança. Mas o que nós vimos foi outras coisas. O que nós vimos foram outras coisas. Só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo liberta, só Jesus Cristo é aquele que transforma o coração dos homens. Só Jesus Cristo. Se a sua fé está apoiada numa igreja, sua fé vai cair. Se a sua fé está apoiada num pastor, a sua fé vai cair. Porque o pastor é homem, o Papa é homem, a igreja batista tem homens, a igreja Assembleia de Deus tem homens, a igreja católica tem homens. A sua fé precisa estar apoiada em Jesus Cristo, porque Ele nunca falha. Jesus nunca falha. Quando Paulo disse para que a vossa fé não esteja apoiada em filosofia humana, mas sim no poder de Deus.
Se eu hoje estou firme, não são por causa das minhas buscas, não são por causa simplesmente da minha dedicação, é por causa do poder dele na minha vida, do poder dele na sua vida. E você precisa acreditar que a graça de Deus nos basta. Você precisa acreditar na verdade que liberta. O apóstolo Paulo estava ali pregando uma palavra que ele citou em praticamente todas as suas cartas. O Novo Testamento tem 27 livros. Dos 27 livros do Novo Testamento, o apóstolo Paulo fez 13. Escreveu 13, a metade do Novo Testamento. E você pode observar que sempre Paulo fala Jesus Cristo crucificado. Tem muita gente que quer Jesus Cristo, mas não quer carregar sua cruz. Tem muita gente que quer as bênçãos de Jesus, mas não quer negar a si mesmo. E esse Jesus Cristo diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. O tomar cada dia a sua cruz é assumir a parte do sofrimento que todos nós temos que passar. No mundo tereis aflições. Não existe cristianismo sem cruz. Estão pregando por aí um evangelho de facilidade. Estão pregando por aí um evangelho só de vantagem. Estão pregando um evangelho só de prosperidade, de só vitória, só vitória, só vitória. Isso é história, gente. Isso é conversa fiada. No mundo tereis aflições, Jesus Cristo disse. Agora tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. A pregação de Paulo sempre foi essa: Cristo crucificado. Cristo foi crucificado por quê? Por causa do meu e dos teus pecados, meus amados. Fomos nós que prendemos Cristo ali na cruz. Todos aqui sabem que Mel Gibson fez aquele filme de Jesus Cristo. E em uma das passagens daquele filme, uma das cenas daquele filme, onde se apresenta alguém encravando sem pena as mãos de Jesus naquela cruz. Aquelas mãos é do próprio produtor do filme. E ele fez questão de aparecer ali para dar a entender a todos que foram os pecados de Mel Gibson, os meus pecados, os teus pecados, que encravaram Jesus ali na cruz. Por minha causa, por sua causa. A mensagem de Paulo sempre foi Jesus Cristo crucificado. Por que Jesus Cristo crucificado? Porque é o centro da Bíblia, meu irmão. É na cruz que a gente vê o que realmente é amor. Você não vai ver o amor de Deus simplesmente na lua, no sol, nas estrelas. Você vai ver o amor em sacrifício, em dar a vida por alguém que era inimigo teu. Nós éramos inimigos por sermos pecadores. Nós nos tornamos inimigos. Nós é que somos os devedores diante de Deus. No entanto, Jesus Cristo se tornou o nosso fiador, aquele que paga a nossa dívida, porque nós não podemos pagar as nossas dívidas. Jesus Cristo se tornou o nosso fiador. Então todas as vezes que Deus olha para nós e vê pessoas, homens e mulheres, que se escondem atrás da cruz de Cristo, que se escondem atrás do sangue de Cristo, Deus olha e fala assim: é neste que eu me comprazo, é neste que eu me alegro, porque nós estamos em Cristo. Quando Deus olhou para o céu e falou assim: este aí é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, deixou muito bem claro que todos os seres humanos, toda a humanidade só vai conseguir agradar a Deus se ela estiver em Cristo, porque é em Cristo que nós temos a salvação. Em nenhum outro há salvação a não ser em Cristo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Somente Jesus transforma o homem de pecador perdido em pecador salvo. Em pecador que estava nas trevas, para um pecador transportado para o seu maravilhoso reino de luz. Em pecador que vivia sem esperança, para um pecador que passa a ter certeza de morar no céu. Jesus salva, Jesus cura e Jesus liberta. Eu tenho aqui uma série de exemplos para falar que Jesus transformou ontem, hoje e vai transformar para frente.
Lá em nossa igreja, ali em Itabuna, tem uma jovem que caminhou na igreja de pequena até os seus 12 anos de idade. E como nós temos visto no dia a dia, muitos meninos e muitas meninas que ficam na igreja até os 12, 13 anos de idade e depois, por causa da curiosidade das drogas, por causa da curiosidade do sexo, por causa da curiosidade do querer estar no meio da turma, do querer não pagar mico, o menino e a menina começam a se enveredar por caminhos que ela pensa que são caminhos bons. E a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas seu fim é caminho de morte. E essa menina chamada Daniela, aos 13 anos de idade, ela resolveu sair da igreja. O pai e a mãe estavam indo para a igreja e ela começou a se envolver com pessoas envolvidas em drogas. E aquela menina começou a ter relação sexual com traficantes. Aquela menina começou a passar drogas. Aquela menina começou a ser uma mula, a passar drogas para outras pessoas, até o dia em que, envolvido com um traficante, esse traficante lhe engravidou e ela teve o seu marido morto. Ainda assim, ela continuou no mundo do tráfico. Perdeu o marido e depois que o filhinho nasceu, também o filhinho morreu. Ela achou que estava pouco, ela envolveu-se novamente com outra pessoa do crack. Engravidou novamente. E estava um dia fazendo lá a amarração das pedras e de repente a polícia bateu. E no que a polícia bateu, enquadrou. Tinha na casa tanto droga como arma. E aí eles foram presos. Ela já tinha 18 anos de idade. Foi presa e ficou lá 3 meses. E ela estava grávida, gente. Eu quero dizer para vocês que Jesus Cristo transforma. Esse é o último exemplo que eu vou dar para vocês. Jesus transforma. Ela estava grávida e saiu a notícia de que ela seria transferida para Jiquié. E ali em Jiquié não saberia qual seria o destino dela. Ela entrou numa campanha de oração dentro do presídio. A igreja, a mãe, estava em oração do lado de fora. O advogado dela intercedendo junto a juízes para ver se tirava ela e não conseguiu. Faltando um dia para ela dar luz e completando 9 dias de campanha de oração lá dentro do presídio, ela recebeu o alvará de soltura, porque Jesus Cristo transforma a realidade de qualquer um, ainda que ele esteja na prisão. Nem o advogado dela sabia que ela foi solta. Deus tocou no coração da juíza e liberou aquela moça um dia antes dela parir, antes dela dar luz. Deu luz do lado de fora, deu luz livre, voltou para o Senhor Jesus Cristo e hoje está pregando o Evangelho dizendo que Jesus Cristo transforma. Amém. Está firme há mais de 3 anos. Sua filhinha Ana Vitória está caminhando também para a igreja, servindo a Deus, porque Jesus Cristo transforma. Amém. Mês passado e esse mês nós já fomos em 3 escolas fazer isso que vocês fizeram aqui, ó. Mostrar através da encenação que Jesus Cristo repreende as trevas, faz cair por terra o pecado e ele entra com a providência para abraçar o pecador. Deus, ele não desiste de você, pecador. Deus não desistiu de Dani, Deus não desistiu de Paulo, Deus não desistiu de mim, que também sou um pecador. E eu quero nesse momento pedir a todos vocês que já são crentes, que estejam em oração. Eu vou pedir para que o grupo aqui esteja cantando aquela música que diz assim: não importa o que você foi, não importa o que você é, Ele não desiste de você. Ele não desiste de você.
E se tem aqui alguma pessoa que está envolvida com droga, se tem aqui alguma pessoa que está envolvida com candomblé, se tem alguma pessoa que está envolvida com uma bebida, que é uma droga lícita, eu quero te dizer que Jesus Cristo quer te curar, quer te transformar, quer te fazer uma nova pessoa, quer te fazer um novo homem, uma nova mulher. Ele quer te libertar, Ele quer te curar, Ele quer te salvar, que é o mais importante. Enquanto estivermos cantando essa música, esteja você acreditando que Deus não desistiu de você. Ele sabe que você é pecador. Ele perdoou muitas pessoas no passado, perdoou Paulo. Ele perdoou um homem chamado Manassés. Manassés foi um homem que deu os filhos até para ser queimado vivo, como oferendas. Manassés foi um homem, irmãos, que colocou imagens dentro do templo, profanou o nome de Deus, foi levado com um gancho no nariz para a Síria. Mas quando ele estava lá na prisão, Deus, que não desistiu de Manassés, ouviu a oração e o pedido de arrependimento, o pedido de perdão de Manassés. E Deus deu perdão para Manassés. Deus não desistiu de Manassés, Deus não desiste de você, porque Ele te ama e Ele quer te transformar. Ele quer te tirar das trevas, Ele quer te dar a vida eterna, Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Enquanto estivermos cantando essa música, você que ouviu Deus falar no seu coração e quer entregar sua vida para Ele hoje, venha. Nós vamos orar por você. Você quer ser liberto da bebida? Venha. Ele quer libertar você. Você quer ser liberto do medo do candomblé? Venha. Ele liberta você. Passe para o lado do mais forte, que é Jesus. Ele vai te dar liberdade. Ele não desiste de você. Ele te ama. Não importa o que você fez, não importa o que você é, Jesus conhece o teu interior também. Não importa Em público. Aquele que me confessar diante dos homens, Jesus Cristo disse, eu confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. É a lei da semeadura. Ninguém que planta feijão vai colher arroz. Ninguém que planta banana vai colher jaca. Se você plantar a aceitação de Jesus, você vai ser aceito pelo Pai no dia do juízo final. Qual é a terceira pessoa que quer aceitar Jesus? Ela está aceitando Jesus, amém? Uma segunda pessoa, tem uma terceira pessoa, vem à frente. A igreja está orando por você. O lugar de filho de Deus é na casa do Pai, então volta hoje, meu filho. Lugar de filho de Deus é na casa do Pai, é na casa de Deus. Volta hoje, meu filho. Volta hoje, minha filha. Se já está desviado, volta hoje. Se está comendo comida de porco, volta hoje. Jesus vai te dar vestes novas. Jesus vai colocar a aliança no teu dedo. Quem é outra pessoa que quer aceitar Jesus? Vou pedir aqui para o pastor Roberto Carlos. Roberto Carlos, por gentileza. Vem aqui à frente, irmão. Vou pedir para você orar por essas pessoas. Tem mais alguém que quer aceitar Jesus? A igreja está em oração. O povo de Deus está em oração. Venha. Hoje é seu dia. Se hoje ouvides a voz de Deus, não endureça o teu coração. Hoje é o dia decisivo para a sua vida. Nós não sabemos a hora de partir. A qualquer hora poderemos morrer. O irmão Agimiro morreu sem saber o dia. Ainda bem que ele morreu com Cristo. E você, se morrer, sabe para onde vai? Se você não sabe, eu quero te dar uma opção nessa noite. E a opção chama-se Jesus Cristo, que é o único caminho. Por esse momento tão especial, Pai. Queremos te agradecer pela oportunidade que tivemos aqui de prestar um culto ao Senhor e ouvir a Tua palavra, Senhor. Palavra esta que não voltará jamais vazia,
mas ela penetra no nosso ser, no mais íntimo do nosso ser, e ela faz uma obra maravilhosa, Pai. Assim como fez uma obra maravilhosa na vida do pastor Herbal e de todas as pessoas que sabem daquilo que elas estão passando, sabe, Senhor, o que foi as suas vidas até esse instante. Mas nós te agradecemos porque elas ouviram a tua palavra e o teu Espírito agiu na vida de cada uma delas, ó Pai. E nós temos, ó Pai, que essas vidas estão sendo transformadas a partir desta noite. E elas são libertas